Meu nome é Edinaldo, eu estou gravando esse vídeo para aula de arquitetura e ela é sobre o fluxo de dados e controles dos processadores. Bem, eu vou tentar ser bem sucinto, então como é que funciona o caminho de dados do MIPS, né? O MIPS, diferente da arquitetura de von Neumann, tem 5 passos e a arquitetura de von Neumann só tem 3. Por exemplo, na arquitetura de von Neumann, o primeiro passo é a busca da instrução, o segundo é quando há o cálculo de endereço e a busca dos operandos, e os operandos são feitos através de lógica combinatória, tipo as portas AND, as somatórias, os MUX e a OLA, que não é tão diferente do MIP, só que a estrutura do fluxo é diferente no caso. E na terceira parte executa a instrução e armazena os dados. Já o MIPS, no primeiro passo do fluxo dele, ele vai observar o endereço salvo no Program Counter e vai buscar ele. Após a busca, ele já aciona o somador para a próxima instrução do Program Counter. No segundo passo, o MIPS ele faz a leitura dos registradores. E essa leitura ela acaba acarretando 3 tipos de instruções. As do tipo R, do tipo I e a do tipo J, que a gente vai ver mais na frente. A partir daí, a gente tem o terceiro passo, que é quando ele acessa a ULA. Quando o MIPS ele acessa a ULA, ele tem 3 caminhos possíveis. O primeiro é o resultado aritmético, que normalmente é utilizado o tipo R, e algumas vezes o tipo I, quando é imediato. E depois que ele faz esse resultado, ele já pula para o passo 5 e escreve o resultado no registrador destino. Ou ele também pode fazer um endereçamento de memória para fazer load ou store, que é instrução do tipo I, onde ele vai ou escrever ou ler através da memória, porque ele vai ler e daí acessa a memória de dados para conseguir o valor e depois escreve. Ou ele pode fazer o desvio condicional, que é do tipo J ou do tipo I. Caso seja do tipo I, normalmente é um branch, e o do tipo J pode ser um jump. E ele já escreve também esse valor e aí soma o program counter e continua o processo. Bem, aqui tem um pequeno fluxograma de como pode ser o nosso MIPS. E aqui eu defini três fases do processo de registro dele, do fluxo dele. E o primeiro é a busca da instrução. O que acontece? O endereço vem aqui para o Program Counter, aí ele é lido, e a partir que ele é lido, ele já carrega essa instrução desse endereço para os registradores no próximo passo. Porém, no mesmo momento que ele é lido e carrega a instrução, ele já é acionado para ser somado, para quando for na próxima instrução não vir o mesmo valor, já vir o próximo, por isso que é somado 4 bytes nele. Depois que acontece essa busca, a gente entra dentro dos registradores. Os registradores eles vão ler o R1 e o R2, e na maioria das vezes vai ler o R1 e o R2, porque se for um resultado aritmético vai ler todos os dois. E vai escrever em R3, no caso aqui é R3, vai escrever em R3 o resultado aritmético no qual ele foi designado. Caso seja um load ou store, a gente vai ver mais na frente as diferenças que tem. Enfim, depois que ele faz essa leitura dos registradores, ele é enviado para a ULA, e o MUX, juntamente com a ULA, faz
a operação, escolhe a operação que vai ser feita, seja do tipo R, I ou J. Ela faz esse cálculo, salva no endereço. O endereço vai e salva os dados. E depois que salva os dados, ele faz o deslocamento. Do deslocamento, ele já repete o ciclo todinho com um novo endereço e assim faz um novo fluxo, um novo caminho de dados. Agora, a pergunta que ficou em aberto era sobre quais são os tipos de dados de instruções que podemos ter. São os tipos R, o tipo I e o tipo J. O mais comum de ser usados para resultados aritméticos são os tipo R. E algumas vezes o tipo I quando for alguma soma de constante imediata. Mas quando é variáveis a gente utiliza o tipo R. O que acontece? Ele pega o valor, ele lê o valor de S e o valor de T e salva em D. São três registradores. Isso aqui pode ser usado num ADD ou num sub. São exemplos de tipo R que pode ser utilizado. No tipo I, a gente tem dois tipos padrões mais utilizados. Tanto tem quando é imediato, a gente pode associar com o R por ser uma constante direta, mas é um pouquinho diferente. Mas bem, o tipo I ele é muito usado para fazer o load store ou o tipo branch. No load store ele sempre vai ler o registrador RS. Em algumas vezes ele vai ler o RT. Caso seja um load, ele vai escrever em RT o valor da memória. E caso seja um store, ele vai ler o valor de RT para escrever na memória. Entende? E é esse endereço aqui. Ele vai ter essa pequena diferença. Já no branch, ele obrigatoriamente vai ler as duas informações, tanto o RS quanto o RT. E vai fazer a comparação. Como é que é essa comparação? Ele subtrai os dois valores. Caso dê zero, quer dizer que são iguais. Caso não, quer dizer que são diferentes. Normalmente é o BNE e o BN e o BAQ. É o branch equal e o branch not equal. E tem as instruções do tipo J, que é o J, o JAL, e dentre outras do tipo jump. Que no caso ele simplesmente carrega a operação e acrescenta um salto já para a próxima instrução. Já ele pula toda aquela aritmética e já aciona o novo dado do program counter. Bem, eu espero ter sido objetivo e sucinto nos três tipos de instruções que temos dentro dos registradores. E é isso, obrigado.